Boa noite, sejam bem-vindos. Dá um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje, nosso especial de final de ano, nossa segunda live, que fala sobre o eu peço e não recebo. Como nós mudamos isso. E antes, me digam aí como é que tá o áudio para vocês, como tá o som. Talvez vocês escutem ao fundo palmas, gritos, comemorações. Eu tô do lado de uma escola. E como seria aproveitar toda essa energia de alegria, de comemoração, desse encerramento, novo ciclo na vida dessas pessoas e a gente receber também toda essa energia. Então talvez tenha uma movimentação de fundo aí que normalmente não tem nas lives. Quero convidar vocês, eu sei que é uma semana que normalmente para alguns é de maior correria, tá todo mundo não, mas muitas pessoas se preparando para as férias aí, para as correrias de Natal, para a ceia, fazendo as compras de última hora, já vem um pouquinho de cansaço. Então, convidar vocês aí, antes de começar a live, a fazer umas 2 respirações profundas. Inspira a vida, solta as preocupações, inspira a vida, solta o estresse. Faça essas respirações profundas, vai relaxando, vai pedindo para o corpo de vocês relaxar. Mesmo que esteja aí preparando janta, organizando presente, mesmo que esteja fazendo suas atividades enquanto assiste, aproveita para respirar, dar uma relaxada enquanto faz isso, acompanha a live e vai baixando as barreiras. Dá um comando aí para o corpo de vocês baixar as barreiras. E é simplesmente dizer para o corpo, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Vamos baixar todas as nossas barreiras para estar em disposição, em permissão de receber tudo aquilo que é leve. Então dê também esse comando para o corpo de vocês, para que recebam dessa live tudo aquilo que for leve e verdadeiro para vocês. Então os conteúdos aqui vêm para trazer clareza, vêm para trazer consciência, vêm para auxiliar vocês nesse processo de mudança, de transformação. Recebam aquilo que é leve para vocês, certo? Então vamos lá, eu tinha organizado aqui 4 pontos para abordar com vocês e agora, antes de começar a live, veio uma clareza muito grande de trabalhar um 5º ponto. Então nós vamos trabalhar aí 5 pontos que fazem com que a gente peça e as coisas não cheguem até nós, não se atualizem aqui na nossa realidade, não se materializem. E também vou trazer um exercício para a gente fazer aí no Natal, bem simples, um exercício super tranquilo, dá para compartilhar aí com a família, fazer uma brincadeira também, fazer disso mais um movimento de união, transformar isso numa coisa divertida e leve. Então vamos falar do eu peço e não recebo. Nós falamos muito do peço e receberá, tanto que eu trago para vocês, está escrito na Bíblia, peça e receberá. Vocês devem escutar outros colegas falando sobre isso, peça e receberá. Mas eu peço, eu faço exercício de visualização, eu faço oração, eu faço de tudo, Lília, mas não atualiza para mim o que está acontecendo. Primeiro ponto, limpar as crenças de merecimento, limpar as crenças de merecimento e de escassez da nossa vida. E às vezes a gente tem essas crenças tão profundas no nosso inconsciente, e isso é uma coisa tão natural na nossa vida, que a gente não percebe que isso é um bloqueio, que isso está impedindo que as coisas cheguem. Porque nós fomos ensinados culturalmente que a gente precisa fazer por merecer. A gente precisa fazer. A gente precisa ser merecedor
E quando as coisas chegam, muitas vezes nós entramos naquela sensação de ser uma fraude, de não merecer. E tudo isso se inicia lá no início da vida, na nossa infância, com situações, com momentos que a gente nem recorda mais, mas que ficaram gravados no nosso inconsciente. E que cada situação que foi acontecendo ao longo da nossa jornada foi aumentando essa ferida, aumentando e dando força para essa crença. Só que para nós, às vezes, isso é tão verdadeiro que a gente não consegue perceber que isso não é real. Então, não é peça, mereça e receberá, é peça e receberá. Então, o primeiro ponto é limpar as nossas crenças, limpar aquelas certezas, aquelas verdades absolutas de que a gente tem que fazer por merecer. E a escassez, que se eu pedir vai faltar para o outro. O universo é abundante devido a muitas situações de escassez, históricos de guerras no passado, N situações. Foram vivenciados períodos de escassez. Isso foi uma realidade que existiu em algum momento. Mas o universo é abundante. Não quer dizer que se eu pedir e pedir mais e mais e mais, vai ter que tirar de outro. Então, primeiro ponto, olhar para essas crenças, tanto da escassez quanto do merecimento. Nós nascemos merecedores. É nós nos reconhecermos que nós viemos da fonte criadora. Nós somos parte do todo, nós somos parte do universo, então nós já nascemos merecedores. É fácil? Depende do quanto a gente tem essas crenças dentro de nós. Eu precisei limpar muita crença de merecimento e é desafiador, mas é totalmente possível a gente fazer isso até que a gente coloque uma nova crença. Então, uma crença que seja empoderadora, que a gente passe a confiar, porque o mais importante no PS Receberá é você confiar, é você acreditar. Confiar em quem? Confiar em você. Boa noite, Gislaine, seja bem-vinda. É você confiar em você, porque somos nós que atualizamos isso. No momento que nós pedimos para o universo, ele já atualizou, já está em algum lugar aí no espaço-tempo. Mas quem materializa aqui nessa realidade somos nós. E é aí que vem os entraves, é aí que a gente coloca as barreiras e não permite que chegue até nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, que não nos permite receber. A gente pede e tem a sensação que aquilo não chega no nosso universo. É a ação. Em toda oração tem a ação. Então, não é eu pedir e sento aqui e espero. Mas como é peça e receberá, é só eu me sentar aqui e esperar e as coisas vão acontecer. Mas que ação se requer de mim para materializar isso aqui? Entrar em comunhão com o meu corpo, porque somos eu e o meu corpo que materializamos, que criamos isso nesse mundo, nesta realidade física, material. O que se requer? É fazer a limpeza das crenças limitantes? É aprender a confiar em mim? É trabalhar o meu valor, reconhecer que eu já sou merecedora? Dependendo do que eu estou solicitando, é buscar uma nova fonte de renda, uma fonte de renda extra por um período que eu possa criar um recurso financeiro para ter a disponibilidade para aquilo que eu estou decidindo. Daqui a pouco o que eu estou pedindo é uma casa, é um carro. Às vezes não precisa. Às vezes as coisas chegam de formas completamente mágicas, mágicas mesmo. Eu tive uma situação de um relato de uma pessoa
que ela disse que olhava para uma casa e sempre dizia que aquela era a casa dos sonhos dela, que ela era a casa dos sonhos dela. E depois de alguns anos, ela precisou sair da casa que ela morava. E quando ela precisou sair, ela ganhou a casa que era o sonho dela, da família dela. Então tem N formas. Mas não é a gente ficar sentadinho aqui esperando que as coisas vão cair. Mas é que a gente olhe também que ação que se requer de mim aqui. Que ação pode estar sendo requerida. Pode ser a limpeza das crenças. Basta limpar as crenças que estão aí bloqueando. Tirar as barreiras do receber. E nós vamos falar sobre as barreiras no segundo e no terceiro ponto que a gente cria. No terceiro e no quarto, desculpa. Nosso primeiro ponto foi a limpeza de crenças. O segundo ponto é a ação. Comece a perguntar que ação que se requer aqui. E não é sair fazendo a moda louca. Vou fazer, porque eu preciso fazer. Vamos de novo para o merecimento. Essa ideia de que a gente não merece, que precisa fazer por merecer. Pergunta que ação se requer. Às vezes é relaxar, simplesmente relaxar. E daí nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é o controle. Nosso terceiro ponto que bloqueia e que faz com que as coisas não se materializem aqui ou que levem muito mais tempo é o controle. Que controle o como e quando é por conta do universo. Aí eu tô aqui pedindo. Só que daí eu começo a olhar e digo, nossa, mas já faz um mês e não aconteceu. Acabei com o meu processo. Acabei. Como e quando é por conta do universo. Tô aqui pedindo. Chega uma possibilidade completamente diferente do que eu esperava. Não era assim que eu queria. Não era desse jeito. O como não era por aí que eu esperava que chegasse. Não, isso aí é ruim, isso aí não é legal. E daí eu acabo com o meu processo. Mas a notícia é boa. Quando a gente se percebe que a gente está em qualquer um desses pontos, que a gente está travando o processo, tudo isso a gente tem o poder de mudar. Tudo isso a gente tem o poder de transformar. Quando a gente reconhece, destrói e descria tudo isso, destrói e descria esse controle, destrói e descria essas crenças, olha para a ação que precisa fazer e pede de novo. E pede de novo, e pede de novo. É exercício. Volto a dizer, que nem a gente ir na academia exercitar músculo. É exercitar. Nós não somos habituados. A gente está criando um novo padrão. A gente está criando novas formas de pensar. A gente está criando novas frequências vibratórias. Isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer comprometimento. Eu vou dizer para vocês que eu acordo mais cedo porque eu faço mais de 1 hora de processos de manhã, eu faço à noite, eu adoro dormir assistindo série. Eu tinha uma escolha a ser feita. O que vai criar mais na minha vida? Eu tenho objetivos, eu tenho um plano. O que vai criar mais? Eu dormir assistindo a série ou eu assistir a minha série, desconectar e na hora que eu for dormir, eu fazer todos os meus exercícios e dormir com essa informação, com isso gravado. Porque no momento que eu tô fazendo as minhas limpezas, que eu tô ativando energias, que eu tô pedindo para transmutar minhas células e minhas moléculas antes de dormir e a hora que eu durmo, é essa informação que é a mais recente para o meu inconsciente trabalhar. E o meu inconsciente trabalha enquanto eu estou dormindo. É quando a gente acessa ele, quando as ondas cerebrais estão desaceleradas. Na correria do dia a dia, quando as nossas ondas cerebrais estão a 1000, eu não estou acessando ele. Estou acessando no piloto automático se eu não estou me observando.
mas para fazer as mudanças, por isso que a gente fala em fazer antes de dormir, quando acorda. E durante o dia, toda vez que eu me vejo num julgamento, que eu acesso uma crença, eu vou destruir, descriar. Vamos lá, vamos substituir. Vamos substituir as coisas por um mantra. Vamos substituir por uma afirmação positiva. É exercício, 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 exercício constante. Agora, porque eu escolho fazer esse exercício de manhã, à noite, todo mundo tem que fazer? Não. Ah, esse é o certo? Não. Não tem certo e não tem errado. Para as escolhas que eu tenho, porque eu quero expandir, porque eu desejo criar, isso faz sentido para mim. Mas o que a gente está disposto a ser? O que a gente está disposto a fazer? Que mudanças que a gente está disposto a fazer na nossa vida para gerar, para criar a transformação que nós desejamos, para construir a realidade que nós desejamos. E isso está totalmente ao nosso alcance. Não é assim, não é uma fórmula mágica. É através dessa caminhada, dessa jornada, reconhecer o nosso crescimento, reconhecer os pequenos passos que a gente vai dando ao longo do caminho. Então, o como e o quando é por conta do universo. Mas o que se requer de nós nessa trajetória até chegar lá? O que eu posso fazer até que eu materialize isso aqui na minha realidade? Voltamos para o ponto anterior, para o segundo ponto, que a ação se requer de mim. Vou limpando minhas crenças, vou ativando a gratidão, a alegria na minha vida para me transformar no convite das possibilidades. Vou baixando minhas barreiras para receber das infinitas possibilidades, sem julgamento. Vão percebendo, quando vocês fazem o pedido de vocês, respirem, se conectem com vocês, está fazendo o pedido, que energia que vem, qual é a energia que vocês estão sentindo. Quando a gente está fazendo um pedido, a gente está fazendo um pedido que é algo que vai trazer alegria para nós, que vai expandir mais ainda a nossa alegria. Então você vai se sentir expandindo, vai ter sensações, não precisa nomear se é paz, se é leveza, se é alegria, simplesmente sente. Quando as possibilidades chegarem, você vai perceber a mesma sensação de quando você estava fazendo o pedido. Opa, isso aqui tem coerência energética com aquilo que eu pedi, com aquilo que eu solicitei. Lília, mínima ideia de como fazer isso. Treino, treino, treino. Eu era uma pessoa extremamente mental. Eu levei muito tempo para sentir. Mas não desisti. Treina, 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 treina. Chega uma hora que a gente sente. A gente vai desconectando do burburinho da mente. É estar presente com nós, é se observar. Hoje em dia eu sei quando é algo desconfortável, quando é algo que toca numa ferida minha, em algum lugar. Sei exatamente o lugar do meu corpo. Eu sinto na mesma hora o lugar que toca no meu corpo. Eu digo, opa, tem uma resistência aí, precisamos olhar para isso. Então a gente vai se conhecendo e é uma jornada. Às vezes no início dessa jornada a gente quer mudar tudo de um dia para o outro. Os percalços também fazem parte dela. E receber dos percalços. Receber a contribuição que tem nos percalços, nos insucessos, nas dificuldades. Receber da contribuição disso. Tem muito a nos ensinar, tem muito a contribuir com nós. Não para ficar se culpando, se punindo, mas olhar realmente para a contribuição e para o aprendizado que tem ali. Para que a gente possa fazer uma nova escolha, uma escolha diferente. Melhor? Não. Pior? Não. Só uma escolha diferente com aquele aprendizado. Nosso quarto ponto. Definições e limitações. Esse é outro ponto do peça e a gente não recebe. Porque a gente define como as coisas são. Vamos lá. Eu estou solicitando uma casa.
desejo uma casa maior, eu tô precisando já de um escritório, eu tô precisando expandir, minha família tá crescendo. Ou desejo porque simplesmente eu escolho. Simplesmente escolho, eu desejo conforto de uma casa maior. Mas a minha casa tem que ser no tal bairro, tem que ser amarela, a porta tem que ser azul. A porta tem que ser retangular. Se ela for redonda, não rola. E daí chega uma casa para mim. Daqui a pouco ela é no mesmo bairro, ela é amarela. Ela tem um jardim lindo que eu desejava, mas a minha porta não é retangular, ela é redonda. Não vai rolar. Não é o que eu pedi. Gente, eu tô simplificando para vocês, mas para N coisas na vida. Eu desejo um relacionamento. Eu quero conhecer aquela pessoa especial. Desejo um relacionamento que vai construir mais em conjunto comigo, que vai criar mais harmonia, mais possibilidades junto comigo para o reino de nós, para as nossas vidas. Aí a pessoa chega. É muito novo? É muito alto? Não, tem cabelo longo, eu não curto. Isso são as nossas definições e limitações. Em quantas coisas a gente faz isso? Quantas pessoas grandiosas já passaram pela nossa vida e a gente olhou e definiu e limitou? Quantas coisas a gente estava solicitando, daqui a pouco aquela casa, e veio uma assim que ia ser uma mega contribuição na nossa vida. E a gente definiu que não era aquilo que queria. E sim, nós podemos ter preferências. Sim, eu posso ter preferência pelo bairro que eu vou morar. Sim, eu posso. Mas como seria se abrir para as possibilidades, para as novas possibilidades? Como seria pedir aquela casa que vai ser de maior contribuição na nossa vida? Que vai criar mais alegria, que vai criar mais diversão, que vai criar mais dinheiro? Como seria pedir isso? Ao invés de nós ficarmos definindo e limitando cada detalhe. E como as coisas chegam também. Então, se vocês olharem, tá tudo conectado. A limpeza da crença, as ações que se requerem, o controle de como e quando, a definição e limitação. E nós criamos isso em todas as áreas da nossa vida. E não é sair por aí abraçando tudo quanto é oportunidade. Caiu aqui, eu vou me agarrar. Caiu aqui, eu vou me agarrar para não definir e limitar. Segue a energia. Vê aquilo que expande. Faz pergunta. Tem vídeo aí, lá no YouTube tem playlist que fica mais fácil de localizar as lives que estão salvas, estão todas salvas lá também. Tem lives de comunicação com o corpo, ensinando técnicas, para quem ainda nesse início tem dificuldade de sentir o leve e pesado, e vai treinando, como eu digo, começa nas coisas mais simples, não começa na escolha da casa, perguntar se é leve ou pesado. Começa a perguntar para um alimento que tu come todos os dias. Começa a perguntar se hoje o corpo ele quer chá ou ele quer café. Coisas pequenas, que roupa ele quer usar hoje. E vocês vão começar a perceber o corpo de vocês. Sai dessa definição. Muitas vezes a gente vai para a pergunta e fica controlando porque a gente já está com a resposta na mão. Na mão não, na cabeça, né? A gente já vai com a resposta pronta e dizendo que está na pergunta. Pergunta é abrir para as infinitas possibilidades. Fica na pergunta. Quando a gente está na pergunta, a gente está abrindo as possibilidades. Quando eu tenho uma resposta, isso não é estar na pergunta. Aí a gente está no mental. Quando eu vou lá e espalho 3 roupas em cima da cama e vou testar para ver com qual corpo se sente mais confortável,
mas eu já botei o olho em uma e decidi que vai ser aquela e ponto final, porque as outras eu não gosto, eu não uso porque eu não gosto, e o corpo muitas vezes está dizendo, quero ir naquela ali. E a gente sente, com o tempo a gente vai sentindo. Eu já tive dias que eu tava saindo de casa e eu senti trocar a roupa. Sério isso? Trocar a roupa. Porque o corpo sabe. Como é que o corpo sabe? Ele percebe as energias. Nós estamos num campo energético. Todos nós estamos vibrando, tudo está vibrando energia. E é o nosso corpo que está se comunicando com isso. É ele que está sentindo isso. E ele vai dizer o que é mais contribuição. Eu já venho falando em algumas lives para vocês. Para mim, carregava sombrinha que eu não usava, carregava casaco que eu não usava no inverno. Não carrego mais nada. Tudo perguntando para o corpo. Então vão lá na live, olhem, testem, comecem a testar. Mas não de uma forma pesada. Teste aquilo que é leve para vocês, que seja divertido. Por isso que eu digo, começa no alimento, começa na roupa, começa em pequenas coisas. Veja como é divertido. Nossa, que eu usar essa cor que eu nunca usei na vida. Sério isso? Vamos fazer as coisas serem mais divertidas. Como pode ser mais divertido? Às vezes até numa pequena coisa da rotina a gente transforma num peso na nossa vida. Como pode ser mais divertido? E o nosso quinto ponto, reclamação, reclamação, reclamação. Vamos parar de reclamar. Nós reclamamos de N formas também, por coisas mínimas. Vamos trocar a reclamação pela gratidão. Vamos trocar a reclamação por um mantra. Vamos trocar a reclamação por uma afirmação positiva. Ah, e agora eu reclamei. Acabou o mundo. Não acabou o mundo. Reclamei. Destrui e descrio. Faz um agradecimento. Sente esse agradecimento reverberar em você. Ah, não tá saindo agradecimento hoje. Ok? Faz um mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Eu sou a alegria. Eu sou a gratidão. Faça um mantra no lugar da reclamação. Se percebeu reclamando, eu destruo e descrio. Cancelado, cancelado, cancelado. E faz um mantra no lugar, faz uma afirmação positiva, faz aquilo que você se conecta, faz uma pergunta. Como pode melhorar? O que mais é possível? Quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis e eu nunca sequer imaginei em pedir? Peçam. E quando vocês estão pedindo alguma coisa, vamos dar um exemplo. As pessoas trazem muito relacionamento e dinheiro. Tô lá pedindo para atualizar um valor. Peçam para que o universo sobrecrie, para que ele traga além do que vocês imaginaram ser possível nessa realidade. Só que daí você recebe lá R$5. Putz, estou pedindo 5 mil, me aparece R$5. Seja grato por aquilo que recebe, R$1. Quando você começar a agradecer os pequenos movimentos, o universo entende a frequência vibratória. Eu estou reclamando do meu R$1, ele vai dizer, não gosto de dinheiro, né? Aquela ali não quer dinheiro. Mas eu estou ali agradecendo, nossa, R$1, gratidão. Não quer dizer que eu estou pedindo para receber só um. Gratidão, universo, gratidão. Que se requer para receber mais, manda mais. Como pode melhorar? Agradece e pede mais, agradece e pede mais. Entra nesse fluxo de agradecer e pedir mais, agradecer e pedir mais. Tá, já chegou meus 5 mil. Pronto.
Vou parar, quando eu precisar de novo eu peço. Agradece e pede mais e mais. Lembra o que eu falei no primeiro ponto? É a gente quebrar essa crença de que o universo é escasso e de que quando eu tô pedindo mais, eu tô tirando de alguém. E não é essa a realidade. Pensa. E quanto mais você tem, mais você pode auxiliar as pessoas. Então, certo? Nós pedimos, o universo atualiza, tá aí no plano, no espaço, no tempo, mas nós materializamos aqui. E às vezes isso requer um tempo para que as coisas aconteçam. Então, volta aí, vai ficar gravada, e ainda tem o nosso exercício. Vai ficar gravada, volta, anota cada ponto, percebe aí, começa a se observar, e a gente está presente com nós no dia a dia, é se observar, é perceber, opa, eu tô no controle, eu tô aqui dizendo, eu peço, mas não chega, eu peço, mas não chega. Destrói, descria, pede de novo. E vai treinando, até que isso se torne natural. Vai chegar um dia que isso vai ser natural. Vai limpando as crenças. Nós temos camadas e camadas e camadas de registros que estão gravados nas nossas células, nas nossas moléculas, no nosso DNA. A gente herdou registros. Vamos limpando. Isso é uma jornada de experiência. A vida é uma jornada de experiência. Vamos acolher quem nós somos. Vamos acolher as nossas imperfeições. Como é que essas imperfeições se transformam em forças? Quando a gente começa a acolher, começa a reconhecer. Ok, eu estou no controle. O que eu posso fazer? De que forma eu posso olhar para essa situação? Não estou conseguindo sozinha. Vou buscar um auxílio. Vou pedir uma ajuda. Como é que eu faço isso? Às vezes é algo que nós precisamos olhar mais profundo, individualmente. Não é numa live, não é num curso, é individualmente, é numa terapia, é numa sessão. Às vezes numa sessão a gente desbloqueia muitas coisas. Se permitam, porque nós já nascemos merecedores, grandiosos, uma superpotência. E se a felicidade estiver incomodando, seja mais feliz. E quando a felicidade estiver incomodando, seja mais feliz. E seja um convite para que as pessoas também escolham a felicidade. Seja um convite para a transformação. Não desejando mudar o outro, não desejando que o outro trilhe a mesma jornada que você, mas sendo um convite para essa mudança, para essa transformação. E a transformação que a gente está esperando aí do mundo, do planeta, do universo, começa em nós. Quando nós mudamos a nossa frequência vibratória, quando nós elevamos isso para milhares de pessoas. Cada crença que a gente vai limpando, cada vez que a gente vai aumentando a nossa frequência, a gente está contribuindo com a frequência do planeta. Imagina, nós somos 1, e se nós fôssemos 1000, 100 mil, 1 milhão fazendo isso. Quanta transformação a gente pode gerar. Se você é um que convida mais 2 da família, esses 2 convidam mais 3, olha que corrente linda. Simplesmente sem dizer nada. Somente pelo fato de que você está sendo você, de que você está sendo feliz, de que as pessoas podem olhar e dizer: esse negócio é possível, olha ali, a pessoa se transformou, esse negócio é possível. Certo? Vamos ser convite da transformação. E o nosso exercício para o Natal. Os nossos maiores desafios estão na família.
Por que que os nossos maiores desafios estão na família? Foram lá onde se construíram nossas crenças. Foram lá onde se construíram muitas das nossas feridas. E quando a gente vai lá, muitas vezes a gente se depara com isso. E daí a gente conecta com aquilo, com tudo aquilo que a gente usou para se proteger lá na nossa infância, seja um espaço de fuga, seja um espaço de resistência, muitas vezes até de dissociar. Tem pessoas que às vezes simplesmente desconectam e não escutam mais o que as pessoas na volta estão falando. Tudo isso é uma forma que quando a gente era criança encontrou de se proteger. Só que a gente vai para a vida adulta e continua com isso. Quando a gente não começa a ter clareza, a ter consciência, a buscar esse autoconhecimento, a buscar essas curas dessas feridas. E quando a gente vai lá e se depara com as pessoas que tocam naquela feridinha, que trazem ela à tona, é onde muitas vezes vêm os conflitos. Pensem que são várias pessoas feridas. E tá todo mundo tentando lidar com o seu mundo. Então, exercício simplinho para levar para a vida. E se tem pessoas que são abertas, convida para fazer essa brincadeira, para tornar isso divertido, para tornar isso mais leve. Cada reclamação, um agradecimento. Como assim? Tô lá e a minha mãe tá dizendo como é que eu tenho que fazer a bendita da salada. Porque às vezes, gente, é em coisas mínimas que a gente se incomoda, que às vezes são coisas que a gente olhando de fora parece muito pequeno, mas enquanto a gente está vivenciando, que está tocando na ferida, aquilo se torna grande para nós. Tá lá dizendo como é que tem que ser feitas as coisas, porque tem que ser assim, porque tem que ser do meu jeito, porque tem que temperar do meu jeito, eu já tô lá irritada, porque eu já cheguei cansada dessas correrias, e daí eu já começo a reclamar, não quer falar o que tá fazendo, faz mentalmente, cancelado, 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 e faz um agradecimento, o que fizer sentido para você. Tô aqui vivenciando esse momento com a minha mãe. Tô aqui vivenciando esse momento com a minha família. Gratidão, gratidão. Às vezes a gente não percebe quão grandiosas as pessoas são na nossa vida. Principalmente as pessoas que nós consideramos difíceis. Porque nós somos difíceis na vida de alguém. Então, como seria receber dessas pessoas que a gente considera difícil, desafiadora? Essas são as pessoas que mais nos ensinam. E não é naquele espacinho de fulano me ensina a não ser que nem ele. Não. Ele nos ensina porque ele está mostrando um caminho para a nossa cura. E isso é grandioso quando a gente começa a perceber. Ah, tem horas que é desafiador? Tem. Por mais que a gente perceba isso, por mais que a gente esteja na caminhada, por mais que a gente tenha essa consciência, tem horas que é desafiador, porque tem dias que a gente não tá afim, tem dias que a gente tá ali naquele momento que não tá legal também. E se chocam as duas realidades. Mas quanto mais clareza, quanto mais consciência, baixa as barreiras. Baixa antes de ir pro evento, em família. Baixa as suas barreiras e busca receber. Não consigo fazer isso na hora. Lida do melhor jeito que você puder. Quando for para casa, tenta fazer uma reflexão, um agradecimento. Tenta perceber que contribuição essa pessoa está sendo na sua vida. Ai, me irrita profundamente. As pessoas nos irritam porque tem algo incômodo dentro de nós. As pessoas podem pintar e bordar na nossa volta e fazer o que elas quiserem. Se não tiver uma ferida aberta, se não tiver algo dentro de nós que nos incomoda, para nós vai ser indiferente. E quando eu digo indiferente é que não vai doer. A gente vai perceber. A gente vai ter consciência da realidade. A gente vai ver o que está acontecendo.
mas não vai doer, não vai ser incômodo, não vai me deixar irritada. E por que eu fico tão irritada? Usem isso a favor de vocês. Isso é um salto para nossa mudança. É um dos lugares mais desafiadores da gente se colocar, mas também é um salto para nossa mudança. E não vai ser naquele dia. É um processo. Talvez seja a primeira clareza, a primeira consciência. E muitas vezes só nesse despertar de consciência, puxa, eu sei porque me irrita. Só no trazer a consciência do que está acontecendo já gera uma transformação. Certo? Então, para cada reclamação, vamos fazer um agradecimento. Não tá conseguindo, tá tudo bem. Vai conseguir quando chegar em casa, ok. Vai treinando, vai tentando, vai testando, vai exercitando. Alguém tem alguma pergunta, quer trazer alguma dúvida? Anotem depois os passos para vocês conseguirem olhar, começar a se observar, perceber isso e limpando essas camadas, vocês vão perceber o quanto mais vai se criar. Eu venho num processo há uns 10 dias mais ou menos e veio uma consciência bem grande, não foi confortável, não foi nada confortável, porque eu venho pedindo a energia que eu tô me recusando a receber. A gente entra nesses espaços. Nós temos um inconsciente, nós temos feridas, todos nós temos. E eu tô pedindo e a energia veio claramente para mim. Então, vem como? Através das pessoas. As pessoas são uma mega contribuição. E daí começou a vir uma pessoa, opa, 2. E aí, vamos trabalhar isso? Ou vamos continuar recusando a receber? Vamos trabalhar isso. E daí quando a gente faz a virada de chave, o que é a virada de chave? É aqui dentro. Eu estar disposta a receber, eu reconhecer, eu acolher. Aí as coisas vêm com uma leveza incrível. Em outros tempos eu estaria em resistência, em conflito com as pessoas. Estaria num espaço completamente diferente. A gente é uma jornada. Ai, eu tô sempre assim, leveza. Não, às vezes a gente tá no meio do furacão. E esquece de ser a presença. Esquece de ser a ferramenta. Acontece. Mas tudo é aprendizado, tudo é crescimento, tudo é contribuição na nossa vida. Só que cada vez a gente vai saindo mais rápido desses espaços, cada vez a gente vai ficando menos reativo, cada vez a gente vai tendo menos dessas situações acontecendo. Se torna, deixa de ser sofrimento e vem a ser esse olhar de contribuição, de desconforto, onde antes era sofrimento, passa a ser desconforto agora, que é o desconforto da mudança, desse movimento, do sair da zona de conforto que a gente tem. Certo? Então, vai ficar salvo aqui. Quem quiser assistir de novo, quiser anotar os passos e que seja de muita contribuição. E a todos que estão assistindo aí ao vivo, que vão assistir gravado. Vou vir ainda dar Feliz Natal para vocês. Então, que as festas aí, seja em família, seja como vocês decidiram, numa viagem, num passeio, decidiu ficar em casa, viver seu momento, que sejam grandiosas para vocês, de muita abundância, de muita prosperidade, de muito amor, de muita alegria, de muitas bênçãos. E nos vemos aqui na próxima semana, na quinta, às 20h30. Uma boa noite a todos e gratidão.